Em cada questão, uma resposta. Em cada desafio, um aprendizado. Em cada alma, a luz da verdade. Pense nisso, a doutrina espírita em seu dia a dia. Se você gostar do nosso programa, curte, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Prezados ouvintes da Rádio Meimei, mais uma vez estamos com vocês nesse momento de reflexão em que apresentamos um tema para você pensar conosco e tirar as suas próprias conclusões. O tema hoje é sobre Deus. Aliás, o tema mais difícil e ao mesmo tempo mais fácil de se estudar. É esse Deus com D maiúsculo. Vejam só. Recentemente, uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Ipsos, abrangendo 26 países, mostrou que o Brasil é o primeiro país do mundo em que as pessoas mais declaram sua crença em Deus. 9 em cada 10 brasileiros admitem essa crença. E por isso não é tão difícil concluir que nós, os brasileiros, apesar das diferenças religiosas que existem entre nós, ainda somos o povo que mais usamos a palavra Deus no dia a dia. Graças a Deus, se Deus quiser, fique com Deus, Deus abençoe, Deus lhe pague, juro por Deus, pelo amor de Deus. Algumas das expressões, das muitas que costumamos usar em nossas conversas habituais. Falamos de Deus assim, sem qualquer reverência, sem qualquer significado especial. Falamos de Deus como falamos de qualquer outra coisa. Porém, também não é difícil concluir que o uso dessas expressões nem sempre manifesta a verdadeira religiosidade. Lá no passado, no tempo dos nossos ancestrais, ou mesmo entre os hebreus, na época de Moisés, por exemplo, era proibido falar de Deus por qualquer motivo. Então, a palavra Deus era uma palavra muito difícil de se pronunciar, por isso mesmo, para que as pessoas não falassem assim em vão. Então veio aquele mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Não falar o nome de Deus em vão. Né? Era tão sagrado falar o nome de Deus naquela época. Hoje nós não temos mais qualquer reverência e falamos habitualmente. Mas isso não vem ao caso, né? Porque o que importa não é o que nós falamos, o que importa é o que nós sentimos. O que mais importa ainda é o que nós fazemos. As nossas atitudes, os nossos atos, a nossa forma de viver, de conviver com o próximo. Porque Jesus nos disse, amai ao próximo como a si mesmo, e amai a Deus sobre todas as coisas. Ele igualou esse mandamento. Amar ao próximo, amar a Deus, para Jesus é a mesma coisa. Porque quem não ama o próximo, diz João na sua epístola, quem não ama o próximo não pode amar a Deus. Como é que você pode amar a Deus a quem não vê, se você não ama o próximo a quem vê? Veja a colocação de João, tão inteligente, tão significativa, tão racional. O conhecido educador Alfred Neal, fundador da escola Summerhill na Inglaterra, hoje ele já está desencarnado, numa de suas habituais reuniões com os pais, ele foi questionado por uma mãe por que sua escola não ensinava Deus para as crianças. A escola Summerhill era um internato localizado numa ilha para onde os pais mais abastados encaminhavam filhos que não queriam estudar. O interessante, porém, é que na escola Summerhill, nenhum aluno era obrigado a estudar ou a ir à escola. No entanto, pela teoria do professor Alfred Neal,
querer estudar é apenas uma questão de tempo. Ele afirmava e defendia essa tese dizendo em Summerhill, todo aluno vai estudar. Alguns demoram 1 ano, alguns demoram 2 ou 3 para decidir, mas ao final todos acabam indo para a escola. Isso era um desafio, evidentemente, na época, principalmente nos anos 60, 70, quando a escola Summerhill se tornou famosa, principalmente através da publicação da obra Liberdade Sem Medo, desse autor que vale a pena ler para o nosso conhecimento, para que se interesse em educação. Mas na escola Summerhill não havia religião. Não havia aula de religião, como querem colocar nas nossas escolas. Porque os alunos também vinham de todas as religiões, alguns até de famílias que não tinham religião nenhuma. Então não se ensinava religião. E aconteceu que uma mãe questionou o professor por que não se ensinava Deus na escola. E ele respondeu o seguinte: a que Deus a senhora se refere? Aquele que faz da masturbação um pecado ou aquele que sabe compreender as necessidades da criança? O Deus que vive procurando pretexto para castigar seu filho desobediente e mandá-lo para o inferno? Ou o Deus que age com amor e misericórdia para com todos os filhos? Veja o questionamento do professor. Nesta escola, minha senhora, temos alunos de todas as religiões e alunos que vêm de famílias que não têm religião alguma. Mas se ensinar Deus é ensinar respeito humano, é ensinar benevolência, compaixão, generosidade, amor, nós de fato ensinamos Deus em todos os dias, em todas as disciplinas. Porque é o que nós procuramos ensinar, formar na criança. Por outro lado, o filósofo também britânico Bertrand Russell, considerado um dos mais destacados pacifistas do seu tempo, que se proclamava ateu, dizia que Deus é apenas uma criação da mente humana. E ele afirmava, preste bem atenção, homens cruéis acreditam em um Deus cruel e usam dessa crença para justificar a sua crueldade. Só os homens bondosos acreditam em um Deus bondoso, e eles seriam gentis de qualquer forma. Os homens costumam ter crenças que atendam às suas paixões. Se você, caro ouvinte, procurar esse tema no Espiritismo, vai encontrá-lo logo na primeira das 1000 e tantas perguntas dessa obra, que é a obra principal da doutrina, o Livro dos Espíritos. Que é Deus? Perguntou Kardec. Kardec poderia deixar essa questão para o fim do livro, até porque a ideia de Deus é mais ampla, mais profunda. É a ideia final. Depois da gente conhecer tudo o que a gente tem que conhecer, a vida, as leis da vida, os fenômenos, a natureza, a nós mesmos, nós vamos concluir que quem pode ser o autor de tudo isso? Mas Kardec colocou a questão de Deus logo na primeira pergunta. Não porque tinha a primeira pergunta, tenha sido essa a primeira pergunta que ele fez aos espíritos, não. Ele fez milhares de perguntas e ele selecionou dentro de um critério didático para o entendimento das pessoas que querem conhecer a doutrina. E colocou ali a ideia de Deus. Mas veja que ele não perguntou quem é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele já estaria supondo que Deus era uma pessoa. Mas ele entendeu que Deus não é uma pessoa.
Nós não entendemos ainda a grandiosidade, o significado, a amplitude, a profundidade desse conceito de Deus. Então ele perguntou, o que é Deus? Afinal de contas, para estar presente em tudo, em todo lugar, para ter criado tudo e nada escapar da sua capacidade de criação e de controle, todos os fenômenos do mundo, desde os mais simples até os mais complexos, desde o átomo infinitamente pequeno até as galáxias infinitamente grandes que existem no espaço e que a humanidade ainda nem conhece. Tudo é Deus. Como é que pode ser uma pessoa? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No teto da Capela Sistina, no Vaticano, há um afresco desenhado pelo grande Michelangelo, a mando do Papa Júlio II, representando a criação do homem. Todo mundo conhece aquele afresco. Deus aparece ali como que planando no espaço, como um velho barbudo, barbas longas, expressão severa, tocando de leve a mão de Adão para representar a criação bíblica. Todos conhecem. Vendo Deus dessa forma, as pessoas concebem o Deus como um senhor, carrancudo, velho, de poucas palavras, grande poder de intimidação, exigindo obediência cega aos seus desígnios. Assim, nesta parte do mundo, foi a Igreja Católica que pintou Deus e dessa forma propagou a imagem que ainda persiste até mesmo em nosso inconsciente. De fato, no seio da cultura ocidental judaico-cristã, Deus aparece como soberano do mundo, exigente em suas pretensões, implacável em suas decisões, capaz de proteger alguns em prejuízo de outros, a quem manda castigar sem piedade. Lá está, nos primeiros livros da Bíblia, o Senhor dos Exércitos, sempre pronto a defender os interesses do povo escolhido e a mandar sacrificar até de forma cruel os inimigos porque adoravam outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim, exigindo exclusividade em matéria de adoração. Mas depois, mais de 1000 anos após Moisés, vem Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, no seio desse mesmo povo judeu, e com a simplicidade de seus ensinos, muda a imagem de Deus. Não mais o Deus que castiga. Agora, para Jesus, Deus é o Pai que ama todos os filhos, cada um de seus filhos, um por um, sem exceção. Que manda a chuva para os bons e para os maus, que manda o sol para os justos e para os injustos. Vejam só. Não mais o Deus de um único povo, mas o Deus de todos os povos. O Deus universal. Não mais um Deus nacional, apenas daquele povo, um Deus que protegia, que escolhia. Não, é um Deus de tudo, de todos. Deus está em tudo. Tudo está em Deus. Deus está em todos. Todos nós estamos em Deus. Por isso que Deus é a presença constante em nossa vida. Porque nós estamos em Deus. Quer queiramos ou não, acreditemos ou não, independente do que fazemos, da nossa bondade ou da nossa maldade, da nossa benevolência ou da nossa crueldade, estamos em Deus. O Deus de Jesus é bem diferente do Deus de Moisés. Ele não se impõe pelo medo da ira ou pelo castigo, mas ele conquista os corações pelo amor, pela misericórdia. Pai de bondade, de amor e bondade. Ele não pede o sacrifício, mas manda estender o amor até mesmo aos inimigos, porque os inimigos são nossos irmãos e são filhos de Deus também. Ele os ama tanto quanto a nós.
Ele é o Pai de todos. Fomos criados pelo seu infinito amor. Portanto, para Jesus, a nossa ligação com Deus é pelo que temos de mais precioso em nós, o sentimento. Nem mesmo a ritualística dispendiosa, complicada da religião, nem as oferendas, nem os sacrifícios teriam o condão de ligar o homem ao Pai, mas tão somente o que o homem traz no seu coração. Nem mesmo o comparecimento diante do altar, que fora a tônica da adoração entre os hebreus e dos povos mais antigos, inclusive os pagãos, era mais significativo do que um coração tocado pelo sentimento do amor. Quando fores orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, deixa sua oferenda diante do altar. Vem primeiro reconciliar com o teu adversário e depois retornes para fazer a tua oferta. O que vale mais? A oferta ou o coração? Ou o sentimento puro de quem ora? Mas quando quiserdes orar, entrar em vosso quarto, orar em silêncio. E vosso Pai, que sabe o que passa em silêncio, vos atenderá ao pedido. Mas não vos preocupeis em orar muito. Não é necessário ficar repetindo oração, como fazem os gentios, com as suas longas palavras, porque vosso Pai Celestial sabe do que necessitais, antes mesmo de fazeres o pedido. Nessa simplicidade da oração, que estava ao alcance de todo mundo fazer, Jesus mostra para o povo a verdadeira ligação com Deus. Até porque a pressa em si só tem valor quando ela expressar a sinceridade dos nossos sentimentos. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, entrando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu lhe rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aí, orando também. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tenha piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro, disse Jesus, que este, o publicano, retornou entre os seus justificado, e não o outro, não o fariseu, que era um religioso contumaz. Quem era o fariseu? Era o religioso, que não faltava às práticas do templo, que exibia sua religiosidade em praças públicas, para que todos vissem, que recolhia o dízimo, segurava o rosto para aparecer às pessoas que jejuava. Quem era publicano? Era o cobrador de impostos, não afeito à religião, que era conhecido como corrupto porque trabalhava para os inimigos romanos, e sobre ele corria as notícias de que explorava o povo e enriquecia com facilidade. Eis porque para Jesus, a verdadeira adoração acontecia no coração, não no altar, não no templo, mas no íntimo de cada um. É onde Deus está, no altar interior de todos nós. Esse é o verdadeiro e único Deus, que não seria adorado apenas nas orações, mas sobretudo na conduta de cada um de seus filhos. Deus está nas nossas atitudes, na nossa forma de lidar uns com os outros, no respeito que nós temos em relação às pessoas com quem convivemos, no espírito de cooperação, na generosidade, no bem que fazemos, na responsabilidade, no trabalho que dedicamos para ajudar a sociedade. No tempo de Jesus, a concepção de Deus Pai estava voltada ao coração aflito do povo, que naquela altura dos acontecimentos sentia-se desamparado, injustiçado e esquecido. A doutrina espírita, que veio 18 séculos depois, vai reviver Deus na sua concepção filosófica. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dentro dessa concepção, seguindo o pensamento de Jesus, Kardec afirma que Deus é eterno, imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom.
para finalizar, é um tema muito longo. Nós teremos que falar muito mais aqui, mas voltaremos a esse tema. Nós vamos citar aqui um texto que nós achamos num livro chamado Mektub, um livro do Paulo Coelho, para que você que está nos ouvindo faça uma reflexão sobre ele. Diz o Paulo Coelho: existem dois deuses. O Deus que nossos professores ensinaram e o Deus que nos ensina. O Deus sobre o qual as pessoas costumam conversar e o Deus que conversa conosco. O Deus que aprendemos a temer e o Deus que nos fala de misericórdia. Existem dois deuses. O Deus que está nas alturas e o Deus que participa da nossa vida diária. O Deus que nos cobra e o Deus que nos perdoa. O Deus que nos ameaça com castigos do inferno e os Deus que nos mostra o melhor caminho para o nosso progresso espiritual. Existem de fato dois deuses. O Deus que esmaga com nossas culpas e o Deus que nos liberta com seu amor. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Que Deus os abençoe. Chegamos ao fim de um Pense Nisso. Lembre-se, em cada questão, uma resposta. Agradecemos a sua audiência. Nosso encontro é toda terça às 9 horas da manhã com um novo tema. Se você perdeu, pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas ou a qualquer momento em nosso site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima!